Então, muito obrigada por você estar aqui hoje. A gente vai ter a nossa última aula do semestre, dia 21 de junho de 2021. E hoje a gente vai corrigir os exercícios da apostila. Antes da gente corrigir, eu queria fazer uma menção às manifestações que tomaram as ruas no sábado, dia 19 de junho, porque as manifestações... Bom dia, Daniele. Bom dia, professora. Hoje é a nossa última aula do semestre. Se houver necessidade, a gente vai ter mais uma aula na semana que vem, mas a princípio é só para quem não está conseguindo acessar ou está precisando de algum apoio individual. As aulas terminam hoje para todo mundo. E aí eu queria começar essa aula fazendo menção às manifestações que tomaram as ruas antes de ontem, no sábado, né, que permitiu a gente saber da força do povo brasileiro, né, a determinação de exigir aquilo que é do direito do povo, né, porque o direito é constitucional, inclusive, a saúde, e que tenha vacina para todos. A gente sabe que é muito uma questão de vontade política, então a gente está manifestando, faz com que, pelo menos de uma forma clara, o próprio povo possa ter clareza dessa necessidade e dessa lei de que a gente está fazendo exigência, que é a lei da saúde. E aí, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, mas certamente ouviram falar, né, que as manifestações tomaram as ruas antes de ontem, manifestações pela vacina, manifestações pela saída, pelo impeachment do presidente que está sem conseguir lidar bem com essa pandemia. E eu quero falar mais sobre elas por conta disso, de que nos meios de comunicação de massa, eu acho que não se falou suficientemente. Então, eu poder estar aqui falando com vocês, fazendo menção à manifestação, é uma forma também de reverter esse quadro de silenciamento do povo brasileiro, né, que o povo brasileiro está passando por um processo forçoso dos meios de comunicação para silenciar os movimentos de exigência de cumprimento da lei. Então, obrigada por estarem aqui, obrigada por estar assistindo. Vamos mudar esse país com educação, com alegria, com amor no coração, a partir da educação. Então, hoje a gente vai fazer aqui uma leitura da apostila. Bom dia, Stephanie. Bom dia, professora. Hoje a gente vai corrigir juntos a apostila. Eu quero saber se alguém quer ler a questão 1. Não sei se vocês estão vendo com suficientemente clareza ou se as letras estão muito pequenininhas. Dá para ler aí, pessoal? Acho que tá pequeno ou dá para ler? Não sei se vocês estão assistindo a aula pelo celular, né? Às vezes. E aí as letras ficam pequenininhas. Então eu vou ler e aí vocês vão pensando para me ajudar a responder. Combinado? Combinado. Ok. Obrigada, Laila. Questão 1, Enem 2011. O brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados, mas vive sob o espectro da corrupção, revela a pesquisa. Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem aprovar, pareceria mais com a Escandinávia do que com Brusundanga, corrompida nação fictícia de Lima Barreto. Eu fiquei com uma vontade danada de ler essa obra, Brusundanga. Tarefa aí para as férias.
Só o nome, né? Brusundanga. Brusundanga, 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 Brusundanga. O distanciamento entre reconhecer e cumprir efetivamente o que é moral constitui uma ambiguidade inerente ao humano, porque as normas morais são, letra A, decorrentes da vontade divina e, por esse motivo, utópicas. Letra B, parâmetros idealizados cujo cumprimento é destituído de obrigação. Letra C, amplas e vão além da capacidade de um indivíduo conseguir cumpri-las integralmente. Letra D, criadas pelo homem que concede a si mesmo a lei a qual deve se submeter. Letra E, cumpridas por aqueles que se dedicam inteiramente a observar as normas jurídicas. E alguém quer arriscar? Bom dia, Emily. D, maravilha, muito bem. Parabéns, Laila, você acertou. Número 1, resposta letra D. As normas morais são criadas pelo homem que concede a si mesmo a lei a qual deve se submeter. Maravilha, muito bem. Vamos então para a questão 2, Enem 2010. O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu propósito é manter o povo unido e leal. De fato, com os poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente do que outros que, por muita piedade, permitem os distúrbios que levem ao assassino e ao roubo. Maquiavel, o príncipe. No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a monarquia e a função do governante. A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na letra A, inércia do julgamento de crimes polêmicos. B, bondade em relação ao comportamento dos mercenários. C, compaixão quanto à condenação de transgressões religiosas. D, neutralidade diante da condenação dos servos. E, conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. E a resposta certa qual é? Maravilha, Laila. Tá certíssima. A resposta certa é a letra E. A manutenção da ordem social, segundo Maquiavel, baseava-se na conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. Exatamente. Né? Se trata aí de um autor que considerou que os fins justificam os meios, não é isso? Se for o caso do governante ter atitudes tirânicas, se isso for significar a preservação da vida da população, é preciso que ele o faça. Trata-se aí de uma convicção muito questionada por todos aqueles que consideram a tirania um mal maior. Eu, por exemplo. Mas isso não desfaz do caráter inovador e, portanto, precioso no âmbito da filosofia, né? Tudo que na filosofia se realiza alguma inovação é porque também tem ali algo precioso, um pensamento que pode nos ensinar alguma coisa. No caso, Maquiavel nos ensina também sobre o caráter perverso do povo europeu, que há 500 anos, pelo menos, trata os povos colonizados como lixo e como reserva de como é que eu posso dizer? De riqueza, né? Como se fosse um quintalzinho para eles. Eu gostei muito da leitura que eu fiz ontem desse livro. Deixa eu mostrar para vocês.
É um livro sensacional de um antropólogo que eu gosto muito, que é o Michel Melanès, Guerras da Conquista. E o Michel Melanès e o Fabrício Lírio dos Santos, no final também tem uma entrevista com o Ailton Krenak, eles contestam muito essa ideologia de que houve aqui no Brasil descoberta. Né? A premissa é de que houve, na verdade, uma invasão e que foram muitas guerras da conquista para conseguir fazer com que o povo brasileiro ficasse nessa condição de colonizado. Muita violência foi feita. E aí o Michel ele traz essa reflexão sobre o Maquiavel e sobre como a política do Maquiavel permitiu um aceleramento, uma intensificação da violência colonial. Então, por isso que eu estou um pouco violenta com a retórica do Maquiavel. Enquanto outros autores, como Rousseau, o próprio Voltaire, o Debré, que foi um pintor, foram artistas que promoveram uma ideologia de que é preciso haver um encontro entre culturas diversas, com base na paz, no amor, na calma e na glorificação dos nossos ancestrais. Maquiavel não. Maquiavel ele considerou que o ser humano é uma questão passível de ser resolvida com violência. E essa ideologia, de certa forma, foi a que perseverou. E ainda persevera. A gente pode contestar. E aí que fica legal a coisa. Quando a gente pode contestar, fica legal. Continuando. Quando não pode contestar, fica horrível. Então vamos contestar enquanto pode, quando podemos. Questão 3. A ética precisa ser compreendida como um empreendimento coletivo a ser constantemente retomado e rediscutido, porque é produto da relação interpessoal e social. A ética supõe ainda que cada grupo social se organize, sentindo-se responsável por todos e que crie condições para o exercício de pensar e agir autônomos. A relação entre ética e política é também uma questão de educação e luta pela soberania dos povos. É necessária uma ética renovada, que se construa a partir da natureza dos valores sociais, para organizar também uma nova prática política. Uma nova prática política. Ford e outros autores para filosofar. O século XX teve de repensar a ética para enfrentar novos problemas oriundos de diferentes crises sociais, conflitos ideológicos e contradições da realidade. Sob esse enfoque, e a partir do texto, a ética pode ser compreendida como a. Instrumento de garantia da cidadania, porque através dela os cidadãos passam a pensar e agir de acordo com valores coletivos. B. Mecanismo de criação de direitos humanos, porque é da natureza do homem ser ético e virtuoso. C. Meio para resolver os conflitos sociais no cenário da globalização, pois a partir do entendimento do que é efetivamente a ética, a política internacional se realiza. Quem me dera, né? Poxa. D. Parâmetro para assegurar o exercício político, primando pelos interesses e a ação privada dos cidadãos. Também seria ótimo. É a aceitação dos valores universais implícitos numa sociedade que busca dimensionar sua vinculação a outras sociedades. Também seria ótimo. E aí? Resposta da questão 3. A. Maravilha, exatamente, Laila. Parabéns. A resposta certa é a letra A. Eu não tinha parabenizado a Stephanie pela resposta da questão 2. Também parabéns, Stephanie, tá certo. A questão 2, a resposta era a E. Agora, a questão 3, a resposta é a A. Laila e Stephanie estão certas. Excelente. A ética
deve ser compreendida como instrumento de garantia da cidadania, porque através dela os cidadãos passam a pensar e agir de acordo com valores coletivos. Todas as outras opções fazem, de alguma forma, menção a uma compreensão que hoje está ultrapassada, mas que vigorou durante a filosofia moderna, a gente pode dizer assim, do século XVI ao século XVIII, XIX, perdurou uma ideologia muito contraditória, porque ao mesmo tempo em que os autores da filosofia faziam elogio de uma ética universal, a prática dos países colonizadores era atroz. Então, é curioso da gente ver que ainda hoje, de certa forma, perdura no Brasil o elogio de uma filosofia alemã e até de origem francesa, né? A ideologia da Revolução Francesa e da Aufklärung, que a gente chama do iluminismo alemão, que alimentou, de certa forma, a prática política de exploração dos países colonizados. E nós somos países colonizados. Então, assim, no Brasil, urge uma filosofia que possa fazer frente à mentalidade hipócrita dos filósofos alemães e franceses que, por um lado, faziam elogio de uma ética universal e, por outro lado, tinham os seus concidadãos fazendo uso de práticas violentas de exploração das colônias. E até é curioso a gente ver isso, né? Parece que é uma prática hipócrita, mas que funciona. Porque hoje a gente, por exemplo, tem no país um governo que ignora totalmente os anseios da população, os anseios mais básicos de saúde, educação, para se alimentar apenas da violência e da exploração do solo e da natureza. Então, essa ideologia hipócrita da filosofia alemã e francesa, ela perdura nos países colonizados ainda hoje. Então, assim, na verdade, a questão ela faz um elogio da ética como instrumento de garantia da cidadania, porque através dela os cidadãos passam a pensar e agir de acordo com valores coletivos, mas eu estou aproveitando as outras respostas para fazer uma crítica das éticas que foram compreendidas por filósofos modernos, sabidamente Kant, né? A gente falou agora do Maquiavel, outro filósofo moderno, Spinoza. Por mais que eu admire a capacidade desses filósofos de se desvincular da prática violenta da colonização, eu vejo o modo deles de pensar como, de fato, contraditório com a prática que foi realizada. E na medida em que a filosofia se desvincula da prática realizada, ela fica muito perigosa. E o que a gente tem? Exatamente isso. A gente tem filósofos que foram defensores do racismo, por exemplo, Kant foi defensor do racismo, ele foi defensor do processo de colonização, foi defensor da mentalidade escravocrata. E, ao mesmo tempo, ele fazia elogio de uma ética universalista. Essa afirmação, por exemplo, aqui, da ética como um mecanismo de criação de direitos humanos, porque é da natureza do homem ser ético e virtuoso. É uma afirmação muito kantiana. Eu consigo ler um autor, que é o Immanuel Kant, filósofo alemão, que tinha essa ideologia, essa compreensão de que o homem é naturalmente ético. E aí a gente pode colocar assim, bem nítido o caráter hipócrita da filosofia do Kant, que uma vez, por um lado, faz elogio de uma filosofia universalista, mas, por outro lado, defende uma prática racista e escravocrata. Hoje, no Brasil de 2021, a gente pode fazer essa crítica das filosofias de caráter universalista, mas que estão inseridas num contexto histórico de expansionismo mercantilista. O que não impede que a gente os estude para fazer diferente, né? Talvez o planeta esteja agora, mais do que nunca, aberto para essa possibilidade de que aconteça uma recolonização da Europa, de que a gente, fazendo elogio da cultura indígena, que é pacifista, possa, de certa forma, revolucionar o mundo.
de preferência também a nossa política. Então, continuemos. Vou ler a questão 4. Negrinha. Enem 2010, Negrinha. Negrinha era uma pobre órfã, de 7 anos. Preta? Não, fusca, latinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala de mãe escrava e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos. Sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora, a patroa. Gorda, rica, dono do mundo, a mimada dos padres. Com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar, ali bordava a receber as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo, uma virtuosa senhora em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo. Ótima a dona Inácia, mas não admitia choro de criança. Ai, punha-lhe os nervos em carne viva. A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos e daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e zera ao regime novo, essa indecência de negro igual. Lobato, Negrinha, Morricone, os 100 melhores contos brasileiros do século. Rio de Janeiro, Objetiva 2000. A narrativa focaliza um momento histórico-social de valores contraditórios. Essa contradição infere-se no contexto pela... Letra A. Falta de aproximação entre a menina e a senhora preocupada com as amigas. B. Receptividade da senhora para com os padres, mas deselegante para com as beatas. Desculpa. C. Ironia do padre a respeito da senhora, que era perversa com as crianças. D. Resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros, evidenciada no final do texto. É rejeição aos criados por parte da senhora, que preferia tratá-los com castigos. E aí, resposta da letra 4. Alguém? Maravilha, Laila, certíssima. A resposta certa é a D. Resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros, evidenciada no final do texto. Parabéns. E é curioso a gente poder afirmar o seguinte, que conforme a aula foi mandada na semana passada, o Monteiro Lobato é um autor considerado racista. Né? Por muito tempo foi colocada em xeque o valor da literatura do Monteiro Lobato, porque ele, estando nesse contexto, né, ele existiu no começo do século XX, e aí a literatura dele procurava espelhar mais ou menos a realidade que estava ali presente. E a realidade era extremamente cruel para a população negra. Né? Os negros eles não tinham qualquer chance de ocupar os lugares de elite. É claro que houveram pessoas negras que ocuparam esses lugares, mas eles são ainda hoje referência, pela exceção. A gente tem, por exemplo, na literatura brasileira, Úrsula, que foi um romance de Maria...
Firmina dos Reis, né, que eu tive a honra de encenar agora na quarentena, e que traz aí é uma literatura com caráter grego, né? Parece uma tragédia. A Maria Firmino, ela viveu durante a época da escravidão e era negra e conseguiu fundar uma escola, conseguiu ser diretora de uma escola, educar muita gente, escrever esse livro que marca a literatura brasileira durante o período da escravidão. Ela teve pouca repercussão na época e hoje a gente pode dar a repercussão merecida que essa obra deve ter. Bom dia, João Pedro. Mas a gente está trazendo a crítica à literatura do Monteiro Lobato por conta dessa reificação, a gente pode dizer, né? O ato de reificar. O que quer dizer o ato de reificar? É você colocar de novo aquilo que já estava lá. E aí o Monteiro Lobato ele é muito criticado por reificar as elites, consideradas elites no Brasil do início do século passado. Que é o seguinte, vocês veem que ele, a princípio, um leitor, um crítico, uma crítica com muita boa vontade, como é o caso, né, dessa questão aí do Enem 2010, pode ver a literatura do Monteiro Lobato como uma espécie de crítica ao racismo, né, de uma crítica a essa crueldade que é realizada pela população elite branca, escravocrata, que se nutre de privilégios para poder continuar explorando e continuar escravizando a população negra. E no momento em que ele faz a denúncia dessa gorda, rica, dona do mundo, excelente senhora patroa, do modo como ela se comportava com relação à criada negra, a gente pode ver um tom de denúncia, mas é boa vontade de quem está lendo, porque, de fato, ele colocava as personagens negras em lugares sociais de submissão. E aí, na verdade, por efeito de uma a gente pode dizer, transcriação da questão no Enem, a gente pode ler essa postura do Monteiro Lobato, olha só que curioso, como até fazendo crítica do racismo e da escravidão, porque ele termina falando que a senhora dona de escravo, ela era gorda e entalada, tinha as banhas entaladas, né? Talvez até a gente possa fazer aí a crítica da gordofobia, né? Não é porque é uma personagem perversa que necessariamente ela vai ser gorda. A gente pode hoje também fazer uma crítica da gordofobia, que é a aversão às pessoas gordas. A nossa sociedade capitalista, que tem como modus operandi a desigualdade social, ela alige as pessoas gordas. E a gente pode fazer também essa crítica. Olha, não é porque ela podia ser magra que ia ser, digamos, injusta igual. Então, assim, fica essa dica, né? Por um lado, a gente tem no Monteiro Lobato um autor reconhecidamente racista, mas no momento em que a gente se apropria até desse autor, a gente falou do Kant também como racista, né? Outro autor que também tem, são autores que têm uma postura que anacronicamente, ou seja, fora do tempo, a gente pode questionar e a gente pode criticar e a gente pode combater. Então, pelo menos, eu combato o elogio ao racismo que o Kant faz, combato o elogio ao racismo que o Monteiro Lobato expõe na obra dele, mas isso não desmerece e não faz com que eu não tenha que me haver quase todos os dias com esses autores, né? E tenha que, de certa forma, me colocar como combativa com relação a essas ideologias que reiteram, reificam
uma postura de submissão perante os povos negros. Eu acho que eu falei errado, acho que é submissão, que querem submeter a população negra a uma mentalidade escravocrata. Desculpa, eu acho que eu falei errado, mas agora eu me corrigi. Espero que tenha ficado claro. Então, assim, a questão, ela se pretende crítica do racismo, né? Ela está criticando uma postura que é uma postura dessa elite branca que se considera acima, superior com relação à população negra e que se coloca, de uma certa forma, como crítica de todos os ganhos, de todas as revoluções que a população negra vem fazendo desde a abolição da escravidão. E se hoje a gente tem uma lei que torna o racismo um crime inafiançável, se a gente tem um movimento negro, se a gente tem em quase todas as instituições universitárias, as instituições, os coletivos, né? Quando a gente fala em coletivo, eu não sei se vocês já ouviram falar, a gente tem nas instituições universitárias grupos de pessoas que se unem para militar. O que quer dizer isso? Eles se unem, eles, elas, eles, se unem para militar contra o racismo, contra a forma como a sociedade se estrutura para impedir que a população negra venha ocupar os espaços de fala que ela merece e que a população brasileira toda merece. Né? A população brasileira toda merece ouvir a sabedoria que permanece no movimento negro, das lideranças do movimento negro. A gente merece ouvir a sabedoria dos povos indígenas, que há mais de 500 anos vem mantendo uma guerra acirrada para conseguir permanecer existindo com base nessa sabedoria. Por mais violento que seja o Estado brasileiro com relação a essas populações, a gente tem o direito de ir contra essa violência, de forma que a gente possa se nutrir dessa sabedoria. E aí os coletivos são esses espaços, essas instituições, esses agrupamentos de pessoas que são afinadas com essa ideologia de que é preciso a gente ter justiça e igualdade social e que se juntam para fazer frente aos fascistas, aos racistas. Então, vocês estão desde sempre convidados a fazer parte desses coletivos, justamente porque a gente sabe que sozinhos a gente pode ser fraco, mas juntos nós somos fortes. E a gente, cada um, pode fazer uma revolução e somos, né, convidados a fazer uma revolução todos os dias, pelo menos por mim e por todos aqueles que preferem escutar o coração a se deixar tomar por propagandas que nos demovem, que nos retiram de nossa paz espiritual. Bom, a possibilidade de estar falando sobre esses assuntos é uma possibilidade também de fazer elogio, né? E aí, quando a gente fala sobre a população quilombola, a população indígena, a gente pode simultaneamente fazer elogio da capacidade do ser humano da capacidade que o ser humano tem de superar todo o sofrimento, todas as adversidades. Né? Porque vocês se imaginem, suponham comigo, há 500 anos a população indígena vem lutando para existir nessa terra. Já houve mais do que 30 milhões de indígenas. Hoje, a população indígena somos pouco mais de 5 mil. Não é isso? Deixa eu colocar aqui.
segundo o IBGE, em 2010, os mais de 305 povos indígenas somam 896.917 pessoas. Somos quase 1 milhão. 900 mil. 900 mil indígenas. 900 mil indígenas. Né? Quando Pedro Álvares Cabral começou a invasão no Brasil, éramos um pouco mais de 30 milhões. Né? De 30 milhões sobrou um pouco menos de 1 milhão. Então, assim, 29 milhões, pelo menos, de pessoas foram exterminadas pela política colonizadora. Olha só, de 500 anos. Né? Quando a gente fala, às vezes, de África, a gente fala sobre o extermínio que é a Segunda Guerra Mundial, sobretudo a Guerra Fria, né? Durante a Guerra Fria, o continente africano foi separado em países que foram colocados uns contra os outros. Então, teve vários genocídios perpetrados nas populações africanas que eram colocadas uns contra os outros. Também durante o processo de diáspora do povo africano teve essa política de se colocar um povo contra o outro. Agora a gente pode fazer uma crítica desse movimento, que talvez também tenha sido colocado no Brasil, por que não? Né? A gente tem no Brasil a instalação de uma mentalidade dos bolsonaristas contra a população de esquerda. A população brasileira está partida a ponto de fazer uma guerra de religiões. Ou melhor dizendo, uma guerra dos religiosos contra as pessoas que querem liberdade religiosa, que querem até apenas que a Constituição seja, de fato, respeitada. Então, a gente tem uma Constituição que torna crime o desrespeito das religiões, que a gente chama de o preconceito com as religiões, né? Diferente, ou antes de ser diferente. Como é que chama isso? Eu esqueci a palavra agora, preconceito religioso. Intolerância religiosa, desculpa. Então, no Brasil, é um crime a intolerância religiosa, e a gente tem uma Constituição que assegura que seja um crime. No entanto, a prática política tem sido outra. A gente tem tido uma prática que considera a intolerância a praxis. E aí o povo brasileiro, anteontem, veio às ruas tratando com ojeriza os preconceitos sociais, colocando, de fato, para valer a mentalidade libertária, que deve ser a que predomina, contra essa mentalidade escravocrata colonizadora que tem promovido a manutenção de um Estado genocida há pelo menos 500 anos. Então, quando a gente fala, por exemplo, que 29 milhões de pessoas no Brasil foram exterminadas, né, que é a porcentagem da população indígena que simplesmente desapareceu do país. A gente fala isso, a gente pode comparar com o extermínio que foi feito durante a Guerra Fria no continente africano. Na verdade, não dá para comparar, né? Foram duas formas de extermínio das populações que são consideradas periféricas da perspectiva eurocêntrica, mas que, pelo menos para mim, são culturas hegemônicas, né? A minha cultura hegemônica, eu desejo que seja a cultura africana, a minha cultura hegemônica, eu desejo que seja a cultura indígena. E a filosofia é isso, né? A filosofia é uma determinada forma de criticar e de se colocar contra aquelas políticas que são injustas e que têm como
diretriz a violência. Poder estar pensando isso faz parte da prática filosófica. Poder estar colocando em xeque essa postura que considera a violência aceitável, né? A gente poder reunir-nos uns aos outros e criticar essa postura faz parte do modus de ser da filosofia, né? Tornar inaceitável a intolerância religiosa, por exemplo. E aí eu quero convidar vocês a assistir um vídeo que é recomendado na apostila, para a gente terminar esse semestre com chave de ouro. Eu vou colocar o vídeo nos comentários para quem não pôde estar presente nessa aula e queira assistir o vídeo sobre ética. Aqui está cheio. Tamo junto.